Olá, meu nome é Tássia, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre concordância verbal. Bom, para a gente aprender concordância verbal, a gente vai precisar lembrar de verbo, sujeito e predicativo do sujeito, e núcleo também, numeral e pronome relativo e pronome de tratamento. Então vamos ver o primeiro caso de concordância verbal, que é com o sujeito simples. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, estando o sujeito antes ou depois do verbo. Então, com o sujeito antes ou depois do verbo, o verbo tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. Vejamos os exemplos. E o vento forte quebra as telhas e as vidraças. Então, relembrando, que sujeito aí é o termo sobre o qual o restante da oração nos diz algo. De quem a oração está nos falando aí? No caso é do vento. Então, vento é meu sujeito simples, eu só tenho um núcleo. Lembrando que núcleo é a palavra principal do sujeito, então é vento. E o quebra aí, que é o meu verbo, vai concordar com o meu sujeito, em número e pessoa. Desapareceram no meio da mata os fugitivos. Os fugitivos aí é o sujeito, Fugitivos é o núcleo, sujeito simples. Desapareceram, então, está concordando com fugitivos. Os dois estão no plural, estão concordando em número. Vamos ver como fica, então, o conteúdo no esquema. Agora, não mais com o sujeito simples, mas com o sujeito composto anteposto ao verbo. Então, quando eu tenho o sujeito composto antes do verbo, o verbo vai para o plural. É o primeiro caso. Vejamos o exemplo. A falta de dinheiro e a greve dos bancos confirmaram o caos. Lembrando então, se o sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, sujeito composto tem mais de um núcleo. Então aí o meu sujeito, de quem a oração está falando é a falta de dinheiro e a greve dos bancos. Então eu tenho o sujeito composto. O confirmaram, que é o verbo, está concordando, com a falta de dinheiro e a greve dos bancos. Está indo para o plural, está concordando com os dois núcleos aí. E ainda pode-se admitir o verbo no singular, quando os núcleos forem sinônimos. Então eu tenho a debilitação e a fraqueza, vincava cruelmente seu velho rosto. Então eu tenho aí um sujeito composto, a debilitação e a fraqueza, e eu tenho dois núcleos, debilitação e fraqueza. Esses dois núcleos, eles são sinônimos, São palavras semelhantes, debilitação e fraqueza. Então, se os núcleos são sinônimos, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural, como é o caso do outro exemplo. A debilitação e a fraqueza vincavam cruelmente seu velho rosto. Aí é opcional, ou fica no singular ou vai para o plural. Se os núcleos aparecem em sequência gradativa, então se eu tenho os meus núcleos do sujeito antes do verbo, esse verbo, e na sequência gradativa, o meu verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Vejamos os exemplos. A picada, a coceira, o mal-estar deixou-a nervosa. Sequência gradativa aí pode ser crescente, ou decrescente. Então eu tenho a picada, depois então aconteceu a coceira e depois ocorreu o mal-estar. Então é uma sequência gradativa. E aí o meu verbo eu optei por deixá-lo no singular. Mas vejamos o exemplo de baixo. A picada, a coceira, o mal-estar deixaram-na nervosa. Aí eu optei em colocar no plural. E aí os núcleos, picada, coceira e mal-estar. C. O verbo fica no singular. Quando que o verbo vai ficar no singular? Se os núcleos se referirem à mesma pessoa ou coisa. Então eu tenho como exemplo, a dona de casa, a mãe, a mulher, é fundamental na mudança da sociedade. A dona de casa, a mãe e a mulher estão se referindo à mesma pessoa. Então o meu verbo fica no singular. Ali eu tenho o verbo ser no singular, é.
E o verbo fica também no singular quando os núcleos aparecem resumidos pelas palavras tudo, nada ou ninguém. Então, vejamos o exemplo. Dinheiro, mulheres, bebida. Nada o atraía. Então, aí, o nada é o núcleo, né? Então, o atraía, que é o verbo, vai concordar com ele e não com dinheiro, mulheres e bebidas. Vai concordar com a palavra nada. Então, quando aparecem as palavrinhas nada, ninguém e tudo, o meu verbo vai concordar com essas palavras. Então, vamos ver como fica esse caso no nosso esquema. Olha que professora de português legal. Ai, não fica sério. Para de rir. Que M é aquele ali voando?